Elemento de surpresa, entrei por trás hoje, para evitar tumulto. Carta de Paulo aos Gálatas. Estamos caminhando para o final desta carta, capítulo 6, hoje versículos de 6 a 10. Então, depois de mais de um mês sem Gálatas, voltamos então aqui aos nossos estudos, a nossa série neste livro. Então, caminhando para o final. Gálatas capítulo 6, de 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor nosso Deus e Pai, uma vez mais, na sua presença, te agradecemos esses instantes. E te agradecemos a tua palavra inspirada. Sabemos que é a tua palavra que fala aos nossos corações, sabemos que é a tua palavra que é a espada de dois gumes, capaz de penetrar o mais profundo do coração. Por isso, ó Pai, te pedimos que ela fale aos nossos corações nessa noite e que a instrução trazida possa ser um veículo, ser iluminado para que mentes e corações possam serem edificados por essa explicação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou ganhando água aqui. Eu estou ficando mal acostumado com essas coisas. Obrigado, bem. Para não deixar os diáconos chateados, eles perguntaram: o que é que traz água? Eu pensei, não tem nem onde pôr, Então, muito obrigado. Como eu disse, Paulo caminha aqui para o final da sua carta aos Gálatas. E ali no versículo 26, desde o versículo 26 do capítulo 5, ele deu início a recomendações práticas, aplicações práticas para a vida do cristão. Então, quando ele faz isto, esta é a sua primeira carta, mas em todas as demais cartas ele sempre fará isto. Ele faz todo um programa doutrinário nos primeiros capítulos da carta, e o final da carta ele guarda para dar aplicações práticas. Como nós colocamos em prática aquilo que foi ensinado. Então, muito conhecido, capítulo 5 da carta aos Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito, que já falaram, que já conversamos sobre isto aqui, e agora ele vai fazer algumas aplicações práticas sobre isto. É claro que eu preciso fazer um pequeno retrocesso aqui, para a gente poder se localizar naquilo que Paulo tem aqui a seguir nesta carta. Quando o versículo 25 do capítulo 5, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então esta é uma introdução que ele dá para aquilo que ele vai falar a seguir. O que ele disse até aqui na carta e neste capítulo 5 principalmente, é de que todo aquele que é convertido a Cristo Jesus é um ser espiritual, é vivo espiritualmente e é habitado pelo Espírito Santo. Então, o que Paulo fez quando ele destaca obras da carne e o fruto do Espírito, não é dizer que temos lista de virtudes a cumprir ou de pecados a deixar. É claro que temos que procurar desenvolver uma vida de santificação, de santidade. Mas o que ele está dizendo é que a árvore dá o fruto dela. E quando o nosso fruto é um fruto que se destaca nessas características, nessas virtudes que nós vimos lá no capítulo 5, que é extremamente conhecida por todos, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando essas coisas aparecem na nossa vida,
significa que nós estamos vivendo pelo Espírito. Quando se destaca na nossa vida, quando aquilo que é apresentado como resultado da nossa vida, as obras da carne, que são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. Ele já tem uma lista extremamente extensa, e aí, para deixar-nos com a mente totalmente aberta, ele ainda diz, e coisas semelhantes a esta. Ou seja, minha lista aqui, ela não é exaustiva. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas que se referem àquilo que é o desejo da carne, está nesse conjunto de coisas que significam que são as obras da carne. Aquilo que a nossa natureza pecaminosa produz naturalmente. Então ele fala assim, se você tem uma produção dessas obras na sua vida, significa que o que tem dominado a sua vida é a carne. Se você tem o fruto do Espírito Santo aparente na sua vida, significa que você tem procurado crescer espiritualmente. E com isso em mente, eu preciso procurar crescer espiritualmente. Por quê? Se eu sou alguém salvo por Cristo Jesus, como ele disse lá no capítulo 3, nós começamos em Cristo, porque o Espírito Santo habitou o nosso coração e nos converteu a Cristo Jesus. Nós começamos no Espírito. Como é que nós seríamos aperfeiçoados na carne? O que nos aperfeiçoa é este Espírito que habita o nosso coração. Então, é neste conjunto que ele vem e ele começa então a dizer como é que nós temos que nos portar como povo de Deus. Os primeiros versículos aqui do capítulo 6 já ficaram em outro sermão, e hoje nós vamos olhar um pouco o que ele fala aqui a respeito das nossas obras, do versículo 6 até o versículo 10. Quando ele vai usar essas recomendações agora, ele vai colocar um texto que é o versículo que é base para essas 3 recomendações que ele vai dar. E o versículo base é o 7. Não se enganem, de Deus não se zomba. E aqui a melhor tradução seria: Deus não é zombável. Não se enganem, Deus não é zombável. Por quê? Porque tudo que o homem semeia, isto ele colherá. O que Paulo está colocando aqui é que existe uma lei criada por Deus que não dá para não levarmos ela em conta. Esta lei, ela está baseada em aspecto da agricultura. Quando eu jogo uma semente no chão, eu vou colher o fruto daquela semente que eu joguei no chão. Eu não vou recolher outro fruto. A minha expectativa e o resultado daquela semente é dar frutos, grãos, igual o que aquela semente era. Não, o que Paulo está dizendo é: existe uma lei natural. E esta lei natural da agricultura é uma lei de Deus. Mas ela, além de ser uma lei da agricultura, ela se aplica também à vida. Então, nós já temos diversos, e deve estar passando pela sua mente, diversas citações a respeito desta lei. Paulo fala disto lá em Corinto, quando ele está falando de contribuições que os irmãos estão ajuntando para mandarem para a igreja de Jerusalém, e ele fala assim: olha, se você for mesquinho no plantio, você vai colher pouco. Então, e a agricultura, ela é muito simples nisso. Eu vou jogar uma semente ao chão e vou recolher vários grãos dessa semente lançada. De uma semente, eu recolho vários grãos. Se eu quero ter uma ceifa abundante, eu preciso também fazer uma semeadura abundante. Quanto mais sementes eu jogar no chão, mais resultado eu tenho. Então, Paulo usa isso lá no texto de 2 Coríntios 9, quando ele está falando de ajuda à igreja
a contribuição ao auxílio financeiro às igrejas necessitadas da Judéia. Então, nesse contexto, Paulo usa isto, mas eu quero usar outros contextos também do Antigo Testamento, só para a gente sentir como isso é visto e como é que Paulo já tratou isso aqui. Porque aqui mesmo ele já diz, porque se nós ceifamos para a carne, nós colheremos corrupção. Se nós semeamos para o Espírito, nós colhemos vida eterna. Então, Paulo aqui já fez uma aplicação espiritual da semeadura e da ceifa. E eu quero olhar só alguns textos. O primeiro texto que eu gostaria de ver com a igreja é Gênesis 8, 22, que é quando Noé sai da arca. E quando Noé sai da arca, Deus faz uma promessa, lá em Gênesis 8, 22. Ele tem o pacto ali com o arco-íris, que representava que Deus nunca mais iria destruir a terra, destruir os homens por meio das águas. E depois quando Noé então fora da arca, em Gênesis 8, 22, começa no 20, mas eu quero 22, Deus diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Promessa de Deus, uma lei da natureza criada por Deus com promessa de Deus. Enquanto esta terra existir, não deixará de haver semeadura e colheita. Jó capítulo 4, Jó 4, um pouquinho mais à frente, Jó 4. Versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal. Isto mesmo, é isso que eles escolhem. Semeiam a iniquidade e colhem o mal. Uma aplicação que Jó está fazendo desta lei criada por Deus no ambiente espiritual. Oséias 8:7. Oséias 8:7. Um pouquinho mais escondido aí, Oséias. Depois de Daniel, você vai encontrar Oséias. Oséias 8:7. Oséias está falando para o povo de Deus que está desviado de Deus, e ele diz assim: porque semeiam ventos e colherão tempestades. Esse é um provérbio que a gente usa aí regularmente, né, nos nossos dias. Quem semeia vento, colhe tempestade. Ou seja, aquilo que você planta, naquilo que você investe, é de alguma forma multiplicado. É isso que Deus está dizendo. Aonde você semeia, você sempre recolhe mais do que você semeou. E Paulo vai então aplicar esta lei aqui no livro de Gálatas em 3 esferas da experiência cristã, para ver como é que o cristão frutifica espiritualmente. Então, ele vai fazer a aplicação desta verdade espiritual, de uma lei que Deus criou, que ela não é só agrícola, que foi aplicada amplamente também no aspecto espiritual e de vida. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Vou dar uma dica para vocês, maridos. O final de semana geralmente começa na sexta-feira à noite, né? Se você semear uma semana inteira de carinho, atenção, beijinhos para sua esposa, o que é que você vai colher no final de semana? Se você investir, se você semear, a Raquel deve estar rindo em algum lugar, né? Se você semear reclamações a semana inteira e crítica, o que é que você espera da comida de domingo? Então a gente sabe que esta verdade se aplica em diversas esferas da nossa vida, né? Em todos os aspectos a gente tem esses resultados.
Primeiro versículo: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que instrui. Ministério de ensino cristão, e aqui propriamente o pastoreio. Nós estamos falando aqui, e Paulo está falando neste texto, de salário de pastor. Assim, pronto, o pastor esperou o livro inteiro para falar de salário de pastor. É sim, um assunto constrangedor para nós que ganhamos da igreja, e muitas vezes falar sobre isso é constrangedor. Mas este é um tema comum das Escrituras Sagradas. Paulo não se incomodava com isso, as Escrituras não se incomodavam com isso, os levitas no Velho Testamento e os sacerdotes eram sustentados pelo povo, porque o trabalho deles era espiritual. Não havia constrangimento, era assim que funcionava o sistema de lei do Antigo Testamento, é assim que funciona toda a história da Bíblia, porque antes da lei, Abraão já levou dízimos a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E a gente acaba olhando para isso e às vezes ficando um pouco preocupado, mas eu acho que 1 Timóteo, capítulo 5, seria o texto base para esta questão de salário pastoral. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Assim, pronto, o pastor vai pedir aumento de salário e ainda vai pedir 100% de aumento. Sinceramente, não é isso que está na minha mente hoje. Eu só queria que a gente tivesse apoio e tranquilidade para saber que sustento financeiro a ministros de Deus, ministros do Evangelho, é bíblico. Jesus já tinha dito também lá em Lucas, que não se deve amordaçar, que digno é o trabalhador do seu salário. Então, isto é normal, é um tema normal. Mas eu não vou me preocupar aqui nesta noite com o meu salário. Não estou pedindo aumento, conselho, fique tranquilo. Não estou reclamando da igreja, que a igreja não tem olhado, ou que o conselho não tem olhado para as minhas necessidades, não tenho reclamação alguma na questão salarial. Eu gostaria de focar em você, nesta noite, que tem recebido ensino bíblico nesta igreja. Eu quero olhar o que Paulo diz, mas não focar no meu salário, mas focar em você, que há anos se assenta nesta igreja e que há anos recebe instrução bíblica, instrução da palavra de Deus na igreja, fazendo então, sendo membro da igreja, e tem usufruído deste ministério de ensino da palavra. Mas aquele que está sendo instruído, compartilhe com quem instrui as coisas boas. O que são as coisas boas? Aí você fica pensando. E aí, a gente sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas o que Paulo está falando aqui é de sustento de ministros, sim. Coisas boas é aquilo que você tem, é aquilo que você põe na sua mesa, é o conforto que você tem, e o que Paulo está dizendo é: você está sendo instruído na palavra de Deus? Então, compartilhe daquilo que você tem recebido de bênção material na vida daqueles que instruem. Nossa, pastor, o senhor está jogando hoje ao seu favor. Não, eu não estou jogando ao meu favor. Eu estou olhando para a característica do texto. O texto ensina isto e fala que esse é um cuidado que nós temos que ter. E o texto continua. E olha a dureza do texto. O que ele diz a seguir, depois que ele fala que você tem que contribuir com aqueles que ensinam, com o ministério de ensino da igreja, com a igreja que proclama e prega a palavra de Deus, o que é que ele diz a seguir? Não se engane. Porque não dá para fazer gracinha com Deus.
porque existe uma lei que Deus criou. Então faça a conexão dessas coisas. Se você retém a sua mão em contribuir, em colaborar para o crescimento da igreja e a difusão do Evangelho de Cristo Jesus, você está semeando mal, semeando pouco. E o que é que você vai ceifar? O que é que você espera ceifar? Então eu queria, sim, que você olhasse para esse texto não preocupado com o meu salário, mas que você olhasse para esse texto preocupado com o que você tem feito das coisas boas que Deus tem dado na sua vida. E eu acho que conforto, alimentação, tranquilidade financeira são coisas boas que Deus tem me dado. E como é que eu olho para isto diante da Igreja de Cristo Jesus, que sou membro e sou responsável pela manutenção dela? Este é o contexto que Paulo está colocando. Ele poderia estar, sim, dando o peso do salário aqui, mas não é o peso do salário, é o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado e como você tem investido. E aí mais, o quanto do seu tempo, da sua vida, você tem investido em ouvir estes ensinos. E aí eu vou cobrar de vocês participação. E eu olho os investimentos que eu acabo fazendo lá em casa. Procuro sempre ter uma internet boa, porque a internet é para o trabalho, mas é um horror assistir vídeo em internet ruim. Aí eu assino Netflix, Amazon Prime, o que mais? O que mais tem para assinar, gente? Obrigado, HBO, e eu vou assinando. Eu não dou conta de assistir tudo o que eu assino, mas a pergunta é: eu estou semeando num campo que não me traz nenhum benefício espiritual e semeio com alegria e tranquilidade? E aí você às vezes encontra as pessoas na rodinha e fala assim: né, eu tenho HBO, obrigado, eu tenho Netflix, eu tenho Amazon Prime, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nossa, eu tenho tudo, nossa, quanta vantagem eu tenho. Quanto investimento ruim estamos fazendo nas nossas vidas? E não temos percebido que a parte boa é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, dada a nós como vontade de Deus para as nossas vidas. Estou preocupado com o seu dízimo? Estou. Eu acho que você tinha que estar preocupado, sim, em que a igreja crescesse mais. Em termos bastante tempo dos nossos pastores e ministros para investir em aprendizado e estudo, para que vocês tivessem o melhor da palavra de Deus para a vida de vocês. Temos sim. Isto é feito na igreja através do compromisso de irmãos que são fiéis na entrega de dízimos e ofertas. É assim que a nossa igreja proclama o Evangelho e edifica o corpo de Cristo. É assim, contratando pastores para que eles possam trazer ensino da palavra de Deus para vocês. Ou como você tem investido nisto, pense você e sempre se lembre da máxima do nosso texto: aquilo que o homem semeia, isto ele colherá. Segundo exercício, santidade cristã. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O assunto do capítulo 5, obras da carne, fruto do Espírito. Aqui nós temos dois campos aqui que Paulo está tratando. Ele fala que um campo é o campo do Espírito e outro campo é o campo da carne. Como é que você está semeando? Esta é a pergunta que a gente tem que fazer. Onde é que eu estou jogando as minhas sementes? Em que eu tenho gasto o meu tempo? É isso que Paulo está nos colocando à frente. No que eu semeio. E no que eu semeio, o que é que eu espero recolher do que semeio? Se eu estou semeando num lugar, eu vou ceifar aquilo que eu semeei. Então, Paulo começa a mostrar aqui que a evidência é clara. Se eu estou semeando no campo da carne,
Que obra que pode aparecer na minha vida? Boa. Se eu estou semeando no campo do Espírito, o que vai surgir na minha vida? Então, eu acho que esse é um questionamento que cada um deve responder no seu coração. O que ele já nos ensinou em Gálatas é que a nossa carne ela precisa ser crucificada, porque o meu desejo natural é para o pecado. E ser crucificado significa sacrifício. E eu, particularmente, Orlando, nem sempre estou disposto a sacrificar alguma coisa da minha vida para ter o melhor de Deus. Nem sempre estou. E imagino que vocês também sejam assim. Por quê? Porque a minha natureza tem tendência ao pecado, à acomodação, à preguiça e a uma série de outras coisas. O que são as sementes, na verdade? Eu estou pensando em campo, estou pensando em agricultura e tem que pensar um pouquinho no que são essas sementes. O que são essas sementes? São pensamentos e atos. Coisas que penso e coisas que faço. Isso é que mostra o investimento que eu tenho. Se eu vou nutrir a minha mente com ressentimento, com reclamações, com blasfêmias, com fofocas, com uma série de coisas, eu estou semeando no campo da carne, porque eu vou querer ser sempre o coitadinho, sempre o amparado, sempre aquele que as pessoas estão perseguindo, e eu vou semeando nisto, o que é que eu vou colher? Se eu semeio no campo da discórdia, da ira, da falta de amor, da falta de perdão dentro da igreja, o que é que eu vou colher? Está bem simples, né? E aí nós nos conhecemos. E nós sabemos como é que são as nossas atitudes. Você tem preguiça de levantar de manhã para fazer o seu tempo devocional? Eu tenho. Apesar de acordar cedo, eu tenho preguiça. Eu devia acordar mais cedo, então. Mas eu fico pensando. Aí eu fico pensando no que a Raquel trouxe no domingo pela manhã, quando ela fala de Marta e Maria, naquele texto em que uma se aqueda aos pés de Jesus e a outra vai limpar a casa. As mulheres têm que limpar a casa, os maridos também têm que ajudar as suas mulheres, né, sem ser machista aqui, né? Isso que é um problema terrível. Mas a pergunta é, investimento em vida com Deus, quanto tem sido? E aí a pergunta é, preguiça me leva a não fazer algumas coisas? Preguiça me leva a não vir para a igreja no domingo? Quais as outras desculpas ou os outros inconvenientes que tem para não estar com o povo de Deus? Mas maratona de série eu faço e aguento. Esse pastor pregou 50 minutos hoje, eu não estou marcando hoje, né? Pastor pregou 50 minutos, o culto demorou 1 hora, ficamos 2 horas na igreja. E na frente da TV? E vocês, adolescentes, na frente do videogame lá, dos games, né? Jovenzinhos também. E falaram que, agora já está saindo de moda também, né? Mas que o TikTok é uma febre, né? Porque vem vídeo em cima de vídeo e dizem os usuários que você gasta horas olhando aquela telinha se você não tomar cuidado. Então, é fácil. Deixar a carne me levar é fácil. Nutrir ódio, desavença, falta de amor. A gente faz isso no nosso casamento. A gente dá respostas bruscas e rudes para as pessoas que nós dizemos que amamos. É assim que funcionamos. Estamos semeando em que campo? Que obra nós esperamos ceifar? O fruto do Espírito ou a obra da carne? Tem 2 campos na sua vida para você investir. E Paulo quer que você pense largamente onde você investe. No meu tempo de infância e adolescência e juventude, a gente não tinha tanta pornografia disponível. Ou tinha quase nenhuma. Fala assim, nossa, pastor, pornografia crianças, 12, 13 e adolescentes, né, 13, 14, 15, têm passado muito por esse problema. Isso tem se arrastado durante muito tempo na vida deles.
Pornografia. Então, assim, os meninos aqui sabem do que eu estou falando. Para encontrar uma revista destas, era assim, uma agulha no palheiro, né? Não era um negócio difundido. Eu não vou ensinar ninguém a achar isso na internet, porque a coisa mais fácil do Google é você achar esse tipo de coisa. E mães, pais, os nossos filhos têm visto estas coisas nas nossas costas. E eles estão investindo nas suas mentes no campo da carne. O que é que eles vão recolher? Impureza e imoralidade. É isso que eles vão recolher. Nós temos que incentivar os nossos filhos a lançar suas mentes no lugar certo. E onde é o lugar certo? Quais são as sementes? O que é que eu preciso nutrir? E aí nós temos, e cansamos de falar, sempre ficamos no mesmo ponto. Nós temos que investir nos meios de graça. Os meios de graça são palavra de Deus, oração, participação dos sacramentos, comunhão dos santos. É aproximar-se de Deus e afastar-se do pecado. Neste processo, o Espírito Santo vai trabalhar as nossas vidas para que cada vez mais estejamos longe do pecado e próximos de Deus. É isso que Paulo está ensinando. E de Deus não dá para se zombar. Não adianta você falar que Deus não tem razão. Porque o que Deus está dizendo é: aquilo que você semeia, isto você ceifa. E eu volto lá atrás em Paulo. Se nós vivemos no Espírito, se você é um convertido, como o Fernando falou aqui na liturgia, o seu fruto tinha que ser fruto do Espírito. E não aparecer na sua vida constantemente obras da carne. Então, se muita obra da carne tem aparecido na sua vida, cuidado. Terceiro e último ênfase de Paulo, a prática do bem. Versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Vou parar aqui por enquanto. Serviço cristão ativo. A grande dificuldade do conselho e do pastor no final do ano é encontrar pessoas para trabalhar na igreja. Porque trabalhar na igreja sem ganhar nada cansa. Cansa. E às vezes os frutos são demorados. E aí eu acho que eu me lembro dos meus filhos, eu não me lembro da minha história, mas eu lembro que eu fiz a mesma coisa que os meus filhos. E talvez os filhos de vocês ainda estejam fazendo isso, ou os netos. A aula de biologia tinha aquela velha e conhecida lição de casa. Era composta de um copinho de plástico, um pouquinho de algodão, obrigado, uns feijõezinhos, né? Uns feijõezinhos e água. E que eu me lembre dos meus filhos é que jogou o feijãozinho, jogou o algodão e jogou a água, a cada pouquinho o que eles faziam? Ia lá ver se tinha acontecido? E aconteceu? Não. Porque a semeadura tem a sua lei e leva tempo. O que Paulo está falando é: precisamos fazer o bem, precisamos desenvolver ministério cristão, precisamos servir uns aos outros, é para isso que fomos chamados. Mas não é tão fácil. E às vezes os frutos não vêm tão rápido. Então Paulo fala: olha, não desanimem, porque tudo tem seu tempo. Ou seja, não seja que nem as crianças, que a cada minuto vai no copinho olhar se o feijãozinho já brotou. No tempo certo dele, ele vai brotar, porque esta é a lei de Deus. E esta é a lei de Deus no trabalho que a gente faz. Não desanime no trabalho que você desenvolve. Ao seu tempo, Deus dará o fruto, o broto, o resultado. É isso que Paulo está falando. Então, não desanime. Mas o que me preocupa é se todos nós estamos sempre dispostos a investir na vida de outros.
porque isto demanda tempo, energia, oração, preocupação. Tudo isto está nesse conjunto de servirmos uns aos outros e suportarmos uns aos outros. Qual é a disposição que temos para fazer isto? Ou eu nem chego perto de serviço na igreja porque tá louco, né? Lidar com um crente, né? Eu gosto muito da igreja, a única coisa que estraga na igreja são os irmãozinhos, né? Eu vou ser capacho dos outros, ficar fazendo as coisas para os outros? Eu acho que nós nos esquecemos de quem foi e de como viveu o Rei do Rei e Senhor dos Senhores enquanto esteve aqui na terra. Eu vim para servir e não para ser servido. A maioria de nós gosta de ser servido e de nunca servir ninguém. Fruto do Espírito: bondade, benignidade. Fruto do Espírito: cuidado, amor, cuidado com o próximo, cuidado com aqueles que são da família da fé, mas não só com os que são da família da fé. Quando vocês tiverem a oportunidade, façam bem a todos, não só aos crentes, a todos. É isto que Paulo ensina: ser bom, ser bondoso, agir de forma ativa, proativa, para satisfação e benefício dos outros, deve ser marca. Marca fora e marca dentro da igreja. É isso que João diz lá. Nós sabemos, nós reconhecemos o nosso amor a Deus porque nós amamos uns aos outros. Porque eu amo aqueles que foram salvos igual a mim, por Cristo Jesus. E, de novo, volte para o versículo chave, o 7. De Deus não se zomba. O que você semear, é isso que você vai colher. O que você semear, é o que você vai recolher. Não zombe de Deus. Recolha para a eternidade, porque é isso que Paulo fala. Aquele que investe no espiritual, que investe em coisas que trazem edificação, estes terão gozo com Deus na eternidade. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto colherá. Amém? Eu queria repetir um hino, chamar nossa irmã Eunice à frente, o hino 67 que nós cantamos. O hino 67, na verdade, trata de assuntos que esse texto trata. E enquanto cantamos esse hino, as crianças precisam ser preparadas para descer. Medite na letra. Não, 67. O que nós cantamos na liturgia. Você me dá um inário? Um inário. Ao som do teclado, não este primeiro, o próximo, né? Que a igreja se colocasse em pé. E faça essa oração, que Deus, que conhece o mais profundo do nosso coração, que pode fazer essa sondagem, que pode lavar os nossos pecados, desperte em nós disposição, desejo de semear no campo correto. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço.
Senhor, uma vez mais, colocando-nos diante de Ti, sabemos que o avivamento vem dos céus, que o avivamento, o desejo, o querer, vem do Teu Espírito Santo que habita os nossos corações. Que sejamos prudentes, que possamos, ó Pai, investir, semear no campo do Espírito Santo e termos desenvolvimento espiritual, a ponto de podermos ajudar a Igreja de Cristo Jesus, ajudar os irmãos, sermos benefício, ó Pai, para todos aqueles que vivem conosco. Ó Senhor, que Teu Espírito possa cada vez mais levar-nos à Tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Dona Eunice, faltou a bênção. Não, a bênção, depois o amém. A bênção apostólica, depois o amém, tá? É que eu não dei a bênção, eu só orei. Já vai, isso. A vós outros que não erais povo de Deus e agora sois povo de Deus, vós outros que não tinhas alcançado a misericórdia e agora alcançaste a misericórdia. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, o consolo, o conforto e a orientação do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. O conselho se reuniu nesta terça-feira e nós marcamos a assembleia da igreja para dia 7 de maio. É o primeiro domingo? É o dia das mães? Não, é o segundo. Então, dia 7 de maio, então, nós teremos no mesmo dia as duas assembleias da igreja. A assembleia ordinária,